Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui falando sobre comandos no C. Vamos acrescentar aqui três comandos, tudo bem? Da mesma forma que eu falei no vídeo anterior, quando a gente usa o ponto percent, tá? Eu vou até tirar isso aqui, deixei aqui só para explicar para vocês. Quando a gente quer arredondar um valor, apenas na exibição a gente usa o ponto 2F, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Se a gente fizer aqui, se a gente tirar o percent %f e deixar o resultado, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. A gente vai ter lá ó, o valor com um monte de informações aqui na frente. Tá? O C sempre vai acrescentar algumas informações aqui na frente, que pode ser zero ou não. Então, é muito importante a gente trabalhar com os arredondamentos, tá bom? Só que a gente tem o percent %f, o percent.2f, ele apenas arredonda o valor baseado na impressão. O valor da variável não é modificado, o valor da variável continua daquele jeito. Então, por exemplo, a minha variável valor 1, ela tem 4 valores, depois da vírgula, né? Então eu vou colocar 4, e a variável valor 2 tem 3, então eu vou colocar 3 aqui, tá bom? Então, quando eu executo este comando, o que a gente tem lá? 6555 e 126, tudo bem? Então a gente tem aqui a exibição da informação na tela com a quantidade de casas decimais que a gente quer. Porém, a variável não teve o seu valor alterado, tá bom? Quando eu executo isso aqui, a variável não tem o seu valor alterado, tá? Tanto é que se eu mandar imprimir aqui agora, por exemplo, vamos fazer aqui, só relembrando o vídeo anterior, se eu coloco um aqui e um aqui, e depois eu mando imprimir de novo com 4 e depois 3 aqui, vocês vão ver que o valor da variável ainda está lá. Olha lá, o valor ainda está lá. A gente só arredondou para poder mostrar na tela. E depois, quando eu imprimo aqui com mais casas decimais, o valor está lá bonitinho, tá bom? Agora, quando você tem o desejo, quando você quer pegar um determinado valor e guardar esse valor em uma variável, já colocando a quantidade de casas decimais que você quer, já fazendo o arredondamento, aí a gente tem três comandos para fazer isso. A gente tem o comando round, tem o comando floor e tem o comando scale, tá bom? O round é o comando que vai seguir o arredondamento padrão da matemática, tá? Então qual que é o padrão da matemática? Isso aqui ele vai arredondar para baixo. Se eu mandar exibir com apenas uma casa decimal, ele vai manter o 90. Ele não vai arredondar, porque aqui é 1, certo? Aqui, por exemplo, se eu usar o round, ele vai arredondar. Como aqui é 6, é maior do que 5, ele arredonda aqui para o próximo número, 46. Tudo bem? Se aqui fosse 3, ele ia arredondar para baixo. Se aqui fosse 5, ele ia manter 45, não ia mudar. Então, é o arredondamento padrão da matemática. Então, quando você quer arredondar e quer seguir o arredondamento matemático, né, você quer seguir o arredondamento da matemática, você pode utilizar aqui o round. Vamos ver como que funciona? Vou executar aqui. Então, olha só, deixa eu até tirar esse aqui de cima, só para a gente fazer a comparação. Então, como que a gente executa? Você coloca o comando round. Aqui eu estou pegando o valor, arredondando e colocando em ela mesma. Não tem problema, eu poderia fazer isso, tá bom? Ou eu poderia ter o valor de uma outra variável, tá? Então, a gente está fazendo o arredondamento aqui e colocando dentro da variável. Então, olha só. O valor da variável é 45.555 e 90.126. Olha só, na hora que eu fiz o round e imprimi de novo, o que a gente teve aqui? Ó? 46.000. E aí eu estou fazendo com todas as casas decimais só para vocês verem que arredondou. Então, olha lá, tirei o ponto 2F, então olha lá, está tudo arredondado. Ó, 46 e 90, vamos ver? Era 45.5555, ok? Então, o que ele fez? Ele arredondou aqui para 46. E o 90 ele arredondou para baixo, ok? Então, se aqui fosse 45.1, por exemplo, e a gente executasse de novo, a gente vai ter aqui o arredondamento para baixo, 45. Então lá, arredondou para baixo, ficou 45, tá bom? Então o round, ele vai exibir, ele vai converter para seguindo o conceito matemático, tá? Ele vai arredondar de acordo lá com o conceito matemático, tá? Agora se a gente tivesse aqui, por exemplo, 45.1 e aqui a gente tivesse, por exemplo, beleza, esses exemplos aqui acho que é o suficiente para vocês entenderem, tá? Agora vamos supor que a gente quisesse arredondar, eu quero forçar o arredondamento.
Um arredondamento com um round que daria, por exemplo, esse arredondamento aqui vai dar para baixo, se a gente usar o round. Mas se você quiser, por algum motivo, obrigatoriamente, você quer subir para 91, cara, qualquer coisa que passou de 90 eu quero que vira 91. Aí a gente tem o sail. O sail é teto em inglês, né? Então eu arredondo para cima, para o teto. Tá? Então se eu fizer aqui, ó, trocar isso aqui para sail, a gente vai ter aqui o arredondamento para cima. Então se a gente executar o código aqui agora, então a gente teve aqui arredondamento para 96 e para 91, olha lá. Então arredondou para cima, tá bom? E se a gente quiser ao contrário, vamos supor que aqui fosse 45.9 e aqui 90.9, se a gente fosse utilizar o round, ele iria arredondar para cima, certo? Que é o arredondamento padrão aqui, tá? Agora, se você por algum motivo, obrigatoriamente, você quer arredondar para baixo, aí a gente usa o floor, que é chão em inglês, né? Então eu colocaria aqui o floor para forçar o arredondamento para baixo, tá bom? Então, esses três comandos aqui são os comandos que a gente, olha lá, arredondou para baixo, 45 e 90. Então, esses três comandos aqui são os comandos que a gente usa para fazer arredondamento e atualizar os valores, tá? Quando você faz isso, você vai atualizar o valor na variável, tá bom? Rogério, mas, cara, quando você faz ali, continua mostrando um monte de zero aqui. Aí você continua tendo a necessidade de usar o %.f, porque o %.f, o percent. Alguma coisa f, é para mostrar na tela, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, ponto 2f, se eu quiser ver apenas duas casas decimais, ok? Então vai sair lá duas casas decimais, ou se você quiser uma casa ou nenhuma casa decimal, você vai colocar aqui 0, e aí você vai ter sem nenhuma casa decimal, lá, 45 e 90. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente viu num vídeo anterior sobre a parte de truncagem, né? Truncar o valor. O que é truncar o valor? É você desconsiderar esse valor que está aqui, ó. Você arranca o valor que está na frente, sem fazer o arredondamento padrão, ok? Então lá eu tinha mostrado para vocês usar o comando parseInt, né? Então se você tem um valor que é fracionário, você pode fazer um parseInt. ParseInt não, desculpa. Eu estou com outra linguagem na cabeça aqui. Nesse caso, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente vir aqui atrás e escrever int. Se a gente escreve int aqui atrás de um valor, automaticamente esse valor é convertido para inteiro. Então, se eu desconsiderar esses dois comandos aqui, ó, vou comentar eles, a gente vai ter aqui, ó, olha lá, o valor inteiro, certo? Então, a gente converteu o valor para inteiro. A mesma coisa você pode fazer, por exemplo, em algum tipo de cálculo, né? Então vamos supor que você tem um cálculo aqui, resultado, certo? E aí nesse resultado, a gente sabe que por padrão, como a gente viu anteriormente, por padrão, se eu fizer valor 1 dividido por valor, vou colocar aqui uma outra variável, valor 3 dividido por valor 4, se valor 3 e valor 4 for inteiros, olha só, int valor 3 é igual a 10 e int valor 4 é igual a 7, ok? Se a gente for dividir valor 4, pode ser, vamos fazer valor, tanto faz, pode ser aqui, valor 3 por valor 4, vai dar um número fracionário, certo? Vai dar um número fracionário e deveria mostrar aqui esse número fracionário. Só que olha só, se a gente mandar imprimir isso aqui %f, olha só o que a gente vai ter. Vou mandar imprimir aqui resultado. Então a gente vai ter aqui, deixa eu ver, valor 3, valor 4, declarei, resultado não declara. Ah, tá, esqueci de declarar o resultado. Então int é float, aí agora é float resultado, porque como eu sei que resultado, a divisão de dois números inteiros pode dar um fracionário, então eu crio a variável float aqui como resultado. Então se a gente fizer isso aqui, ó, o que a gente vai ter? Olha lá, por padrão, cadê resultado? Eu não quebrei a linha, então por isso que ficou confuso aqui. Vamos executar de novo. Então a gente tem lá, ó, deu 1, certo? Resultado deu 1. Ué, mas era para dar 1 ponto alguma coisa. Por que deu 1? Tá float aqui. Ah, mas beleza, é porque o comportamento padrão do C na divisão é, se você tem todos os números inteiros, ele vai fazer a divisão, ele vai te mostrar inteiro. Então se você quer que isso aqui saia float, você tem que pegar um dos valores e converter para float, pelo menos um dos valores, tá bom? Apenas relembrando, a gente já falou disso aqui,
Aí agora você vai ter o valor... desculpa. Na verdade não estava saindo das casas decimais aqui, que a gente colocou ponto F. Então eu vou colocar aqui ponto 2F, mas mesmo, ó, vamos voltar aqui, vou tirar o float para ter certeza. Mesmo tirando, ó lá, ele vai mostrar inteiro, tá bom? E aí se a gente coloca o float atrás, aí ele vai manter o resultado em fracionário. Então só ficar atento a essa particularidade, tá bom? Então esses aí são os nossos 3 comandos, né? O ceio, o floor e o round, para poder fazer o arredondamento, tudo bem? Abraço, até mais!